Então, eu venho aqui para o meu checklist, a gente fez aqui a segunda, e agora ele fala o seguinte, Cristiano, vamos fazer um cenário de pagando em dinheiro, sendo 30% de sinal e 70% parcelado em 20 vezes, com taxa de juros de 1% ao mês, iniciando o pagamento no tempo 1. Show de bola. Vamos nós. Então, vou lá, vou abrir a planilha simulação padrão. Eu sempre gosto de conferir aqui, simulação padrão está batendo, então show. Deixa eu ir direto aqui, então. Pronto. Deixa eu ir direto aqui para premissa. Pronto. Gente, eu ainda estou fazendo cenário de incorporação do terreno. Então, toda vez que a gente estiver aqui, a gente começa aqui em negociação do terreno em quadro de áreas, que é aqui que está as premissas de negociação do terreno. Então, agora ele está dizendo o seguinte, Cristiano, pagamento do terreno, opção 7, eu vou pagar em dinheiro. Então, observe, aqui na simulação padrão, a gente está permutando 10 unidades na tabela direta. Eu estou construindo 20 na tabela direta, estou entregando 10, eu só tenho 10 unidades disponíveis. Então, eu venho aqui, vou mudar para a opção 7, que vai ser pagamento do terreno. Opção 7. E aqui ele está dizendo o seguinte, que eu vou dar 30% de sinal e o restante eu vou parcelar em 30% de sinal, o restante parcelar em 20 vezes, começando no tempo 1, em 20 parcelas, ou 1% ao mês. Então, começo no tempo 1, em 20 parcelas, com 1% ao mês. Como eu gosto de conferir, eu venho aqui, ó, e o meu fluxo está todo aqui para eu conferir. Você vê que ele está aqui com sinal, ele mostra aqui para mim um sinal, ó, sinal, e todas as PMTs, as parcelas, já foram geradas automaticamente, com taxa de correção de 1% ao mês. Ora, automaticamente, a coluna que outrora estava sendo permutada, ela esmaece. Ainda que eu tenha esquecido de retirar esse valor, ele desconsidera. Então, eu estava construindo 20 unidades, agora eu estava vendendo só 10, né? Porque agora eu vou vender a mesma quantidade que eu estou construindo. Então, qual é o ajuste que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essas 10 unidades que voltaram para eu vender lá no meu fluxo de venda, concorda ou não? Então, já ajeitei, eu venho aqui para comercialização. A curva que eu estou vendendo não é a 1 está batendo, ó, estoque está batendo aqui com as unidades. Eu venho para a curva 2 e você vai ver que ele vai me dar uma sinalização de erro. Aqui, ó, que eu tenho 10 unidades sendo vendidas e o meu estoque é 20. Como premissa, eu disse a vocês que a gente vai estar fazendo esses ajustes só na curva mais provável e no último mês de venda, depois do último mês de venda. Então, eu vou botar aqui 10 unidades que agora voltaram para eu vender. Então, automaticamente, ó, ele já fica verdinho, check 100 significa que está ok. E vamos ver como é que ficou o nosso dashboard. Opa, ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Vamos ver se ficou legal, legal. Eu venho aqui, copio como valor, sempre, para eu não perder a formatação. E agora eu vou pegar o lucro daquela planilha para a gente comparar. Opa! Melhor lucro, hein? Até agora, o melhor lucro. Melhor lucro. Pronto. Vem para cá. Olha que fantástico, gente. Cara, eu adoro isso. Tem tanta gente que diz, Cristiano, nunca pagar o terreno vai ser melhor do que permutar. Gente, nunca diga isso sem fazer conta. Nunca diga isso sem fazer conta. Olha que interessante. Quando a gente vai aqui para a exposição de caixa, eu aumentei o meu lucro em 25%. E a minha exposição de caixa, eu aumentei ela. Eu saí de 12 milhões 393 para 12 milhões 465. Alguém pode me dizer por que eu aumentei a minha exposição?
E por que que eu aumentei o meu lucro? Isso não faz sentido, Cristiano. Por quê? Por que que eu aumentei o meu lucro se eu estou pagando o terreno ainda com juros? E por que que eu aumentei a minha exposição se aquelas unidades voltaram para venda? Simples. Eu, eu acho que é porque exatamente você tem agora as unidades para venda. Isso. Não é só isso. Eu vou dar uma dica, viu? E a É dica porque que eu os juros foi em 20 meses e o antigamente era 30 e pouco, né? não, a dica que eu vou dar tá nessa tela daqui, ó. Calma aí. A dica que eu vou dar está nessa tela daqui. Está nessa tela daqui. Eu ainda vou dar um bizu, hein? Eu vou fazer uma conta aqui. Já ficou ótimo para vocês. É que o valor do terreno é menor do que as 10 unidades que eu estava perguntando, Exatamente. mas eu tenho uma outra dúvida. Isso tudo é muito bonito, só que lembrando um pouco, vamos ser chato. Dentro do seu conceito de lançar todas as despesas a partir do mês 0 e do mês 1, para que reflita, para que você não tenha muita interferência com aquilo que demorou 12 meses para ser aprovado o projeto e tudo. Isso foi a sua premissa no projeto inicial. Só que a compra de terreno não pode ser assim. Eu vou comprar o terreno 12 meses antes. Eu não tenho como lançar o projeto na prefeitura se eu não tiver comprado o terreno. O mês 0 que você colocou do sinal, quando é? É o mês 0 ou é o mês menos 12? Ah, aqui eu parti de uma negociação que eu tenho como premissa, que eu pago o terreno somente a partir do RI, tá? A partir do RI. Mas, se eu estivesse tendo esse cenário onde eu estivesse pagando à vista, no laço, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que pegar aquele valor que está ali e ia botar 100% no tempo zero. Ou seja, já começaria ele negativo. Tranquilo? Excelente observação, Luiz. Excelente observação. Aqui no Então, Mato Grosso, você faz. Ninguém paga nada adiantado de lote, de terreno. A JMD, por exemplo, não compra uma área sequer. Não gasta, até porque se não der certo, ela já não precisa ter gasto esse dinheiro. Hoje, e elas mexem com mais de 20 bilhões de reais, mas não gastam um centavo com terra. eu vou Não, mas fazer aqui quando dois compra, cenários, presta atenção. Eu ele vou vira fazer os dois. sócio na SPE, o terrenista vira sócio na SPE? Exatamente. Vira sócio. Tá, eu Então, vou mas aí fazer. tudo bem. Se ele vai virar sócio na SPE, tudo bem, você não paga nada antes. Mas Sim. se você for fazer permuta de imóvel também, ele vai sair da Mas SPE. Mas, ele é mas nessa. Aqui você está sócio. comprando o terreno dele. Essa Mas, premissa, você está comprando o terreno. Em dinheiro, entendeu, Deral? sim, mas eu tô. Ah, tá. Você está falando dessa daqui que está em dinheiro, né? Não, Sim. não, não. Essa hipótese aqui é em dinheiro. Uma coisa que a gente tem feito muito, sabe, Luiz, é justamente a gente dá um adiantamento, às vezes, é a gente pagando isso quando sai o RI, tá? Para poder diminuir o risco do projeto. Porque às vezes o cara diz que o projeto dele é tranquilo, tudo mais, tal, tal, demora para caramba e viabiliza o projeto. Então aqui eu botei um sinal de 30% e o restante já levando em consideração isso. Mas numa situação onde eu entrasse no pau, é à vista. Tempo zero já entra negativo, que é o que a gente vai fazer, inclusive, no ágil, quando eu fizer um pagamento no desconto, fechou? Mas excelente observação a sua. Agora me respondam, nesse cenário, por que que meu lucro foi bom? Primeiro, porque o preço de venda do terreno, ele é menor do que o preço de incorporação. Uma coisa é eu estar dando 3 milhões e 750 em unidades permutáveis. Outra coisa é eu pagar 1.800.000 em dinheiro no terreno. Duas coisas. Uma, aquelas unidades que outrora estavam sendo permutadas voltam para eu vender. Como eu faço em 48 meses, eu ainda tenho uma receitazinha financeira. E o terreno, como pagar o terreno ele é mais barato do que permutar, ele também aumenta a minha taxa de liquidez. Pô, mas por que que ele aumenta a minha exposição de caixa um pouquinho? Porque eu não estou pagando o terreno?
em dinheiro, a maciça parte do meu recebimento é no repasse. Ou seja, ainda não fiz um financiamento da produção, ainda não fiz um crédito associativo. Significa que, teoricamente, eu vou receber só quando fizer a verbação. O que eu estou querendo dizer para vocês é, não tem esse negócio de que não vale a pena comprar o terreno. Vale e como vale em algumas situações. Cada vez mais, empreendimentos populares tem valido a pena você entrar comprando o terreno à vista. Porque você consegue aumentar o teu spread de lucro. A gente vai ver já já agora no cenário de compra com deságio. Fechou? Bom, sempre a nossa análise, pelo menos eu gosto muito de fazer isso, é em função da relação, da eficiência de ganho para cada real que eu ponho. E tudo que eu vou fazer aqui é sem aumentar o preço de venda. Eu não quero aumentar o preço de venda, eu quero aumentar a relação de ganho versus aquilo que eu ponho. Quanto eu ganho versus aquilo que eu ponho. Quanto entra na minha carteira versus aquilo que sai da minha carteira. Então, esse cenário foi o cenário 3. Vou pintar aqui. E agora eu vou fechar aqui o cenário 3. Excelente observação, viu, Luiz? Mais uma vez eu faço essa observação aqui. Muito bom. Bom, agora a partir do quarto cenário, vocês que vão me ajudar a preencher, que eu desaprendi. Ô, Cristiano, só para eu entender melhor, como o Luiz falou, ficaria no caso, preencheria como aí? No caso, o quê? Se Se fosse, no fosse caso específico do que o Luiz falou, como é que eu ia preencheria? botar o valor todo no tempo zero. Essa é a única diferença. Ou você pode fazer o teu cenário com o teu primeiro projeto, a tua primeira venda, ser no mês 25, ou seja, no mês que você termina a tua aprovação. Beleza? Ô, Cristiano, mas a pergunta não me lembro mais o nome do rapaz que fez a pergunta aí, com relação ao pagamento, você compra, mas você passa um ano para aprovar, né? Você tem como jogar esse lançamento aí do pagamento do terreno 12 meses antes do início do projeto? Bem, só é você o teu tempo zero ser o tempo do terreno e todo o restante você coloca a partir do tempo que tiver finalizado. Eu prefiro não fazer isso, eu prefiro monetizar o tempo inicial zero e deixar ou o primeiro mês de obra ou o primeiro mês de venda no tempo 1, para não perder a eficiência de análise do projeto. Porque quanto mais longe de hoje, quando eu trouxer a valor presente, eu perco a eficiência de análise, entendeu? Mas é uma premissa que eu faço. Não estaria errado fazer do outro jeito. Você só vai perder a sensibilidade um pouco a VP. Então, como sugestão, o que eu faço, Cristiano, é assim, no mês zero, eu lanço o terreno que eu paguei há um ano atrás, mas eu jogo ele a uma taxa de atratividade para o mês zero. Eu entro com ele negativo no mês zero, mas eu remunero esse dinheiro que eu paguei antes do terreno. Sim. Ótimo. Excelente. Você ajuda. É exatamente esse tipo de ajuste.